Bom, aqui é o João Pedro Maia, apresentação do trabalho 4 de inteligência artificial. Vamos começar. A questão 1 e a questão 2, elas ambas vão falar a respeito de uma previsibilidade, né? Se uma pessoa consegue ou não pagar uma dívida de acordo com algumas variáveis, né? De acordo com algumas informações, alguns dados que a gente tem, né? Que são todas essas informações aqui do enunciado, né? Então, mostrando aqui, eu não vou rodar os comandos porque senão vai ficar muito grande o vídeo, né? Então eu vou só mostrar os resultados. Aqui tem um tiquezinho mostrando que eu rodei todos eles, né, com sucesso. Mas eu vou pular a parte de rodar só para não ficar muito grande o vídeo. Mas vamos lá, questão 1. Primeiro vamos carregar os dados. Aqui a gente está só colocando um header, que é esse headerzinho aqui, porque não existe nos nossos dados. Mas basicamente estamos carregando nossos dados. Em seguida vamos fazer a codificação de variáveis categóricas, né? Vamos usar o OneHot Encoding. E o OneHot Encode, explicando o que é ele, né? Ele vai pegar uma variável categórica e transformar em algo que a gente consiga deixar num algoritmo, né? Um binário. Então, pegando de exemplo aqui, estado civil, você tem a pessoa solteira, casada ou divorciada, né? Então, você vai criar 3 novas colunas e, de acordo com a categoria que a pessoa se encaixa, você vai colocar o valor binário para dizer se ela se enquadra ou não naquela categoria, né? Beleza, agora a gente vai normalizar atributos contínuos, né? Ou seja, os atributos numéricos que tem uma faixa, nós vamos, por exemplo, renda e idade, nós vamos normalizar para que o nosso algoritmo não tenda para uma variável que tem uma faixa maior de variação, né? Então, por exemplo, aqui a renda familiar vai de 300 a 9.000, então tem um gap muito maior, né? Uma distância muito maior do que a idade, que é 18 a 70, né? Então, para a gente não priorizar a renda, a idade, nós vamos fazer um pré-processamento para transformar essas variáveis contínuas para que todas elas tenham uma média de 0 e desvio padrão de 1, né? Aqui utilizando Standard Scala, né? Beleza, agora a gente vai para o treinamento dos modelos. Vamos fazer uma separação das features do target, né? As features são as variáveis informativas que nos dão informações, todas as variáveis aqui que a gente tem, né? Com exceção da classe. E classe é justamente a variável que a gente quer descobrir, né? É o target, que é se a pessoa paga ou não a dívida, né? É o que a gente gostaria de prever com sucesso. Aqui são 3 tipos de modelos diferentes. Aqui o código é basicamente só criando esse tipo de modelo, né? Os 3 estão aqui. O importante é a nossa avaliação, né? Acabei rodando de novo sem querer, mas a nossa avaliação aqui, basicamente, aqui vai dar um erro porque eu não rodei a anterior e ele acabou zerando alguns valores, né? Então teria que colocar de novo, mas aqui a gente vai colocar a nossa matriz de confusão e a regressão e o relatório de classificação deles, tá? Depois eu volto aqui e rodo esse aqui de novo com essas informações, mas só para não atrapalhar os outros exercícios, vou continuar a explicação, depois eu volto nessa questão aqui para mostrar só a última matriz aqui do XGBoost que deu erro aqui, tá? Mas aqui nós temos a nossa matriz de confusão e também o nosso relatório com algumas informações, né? Precisão, recall, F1 score e um suporte. O suporte está igual para todo mundo porque é relacionado à nossa amostragem, né? Então todos eles aqui, inclusive também o XGBoost também teria o mesmo valor, né? Todos eles não faz diferença.
A precisão aqui é uma métrica que avalia a capacidade do modelo de não classificar incorretamente uma instância positiva como negativa, né? Então ela pega os verdadeiros positivos mais os falsos positivos dividido pelos verdadeiros positivos e falsos positivos. O recall mede a capacidade do modelo de identificar corretamente todas as instâncias positivas. O F1 score é a média harmônica da precisão e do recall, e usada quando a gente quer equilibrar os dois, né? E a acurácia é uma das métricas mais simples, que ela calcula a proporção de previsões corretas, tanto positiva quanto negativa, né? Que você pode ter uma previsão de que vai dar errado, de que não vai pagar a dívida, né? E ele não paga de fato, então é uma previsão correta, só que negativa, né? Quanto a previsão positiva, né? De quando a gente acha que ele vai pagar e ele de fato paga a dívida, né? Bom, é isso, questão 1. Pular para a questão 2, depois eu volto naquele item que deu erro. A questão 2 ela é bem parecida com a questão 1, tem as mesmas explicações, passa pelos mesmos códigos, né? A única diferença é que em vez de utilizar o hot one coding, ou seja, criar uma coluna para cada categoria de um atributo de um atributo categórico, né? A gente vai aplicar uma média, né? Então aqui a gente vai fazer o carregamento de dados, mesma coisa do outro. O que faz diferença aqui é aplicar o target encoding, né? Então a gente vai aplicar o target encoding, fazendo uma média para aquela categoria, em vez de utilizar 4 colunas adicionais, né? Vamos construir os modelos. Construir. E aqui no construção dos modelos a gente já tem também as nossas métricas de novo, né? Nossa matriz de confusão e algumas métricas importantes que a gente extrai. Beleza, essa é a questão 2. Vou pular para a questão 3. Não existe questão 4. A questão 4 foi anulada pelo professor, tá? Então vamos lá, continuar a questão 3. A questão 3, né? Como eu disse, a questão 1 e a questão 2 estavam bem relacionadas ali, né? E a questão 3 e a questão 5 também vão estar bem relacionadas, né? Porque a gente vai pegar um conjunto de arquivos ali que correspondem a um conjunto de treino, validações e testes, né? Para um problema de classificação binária, né? E nós vamos fazer umas validações nesses carinhas aqui, comparando os nossos modelos e se está desbalanceado, né? E a questão 5 vai ser a mesma ideia, já dando um spoiler, né? Só que configurando os hiperparâmetros, né? Eu vou explicar na questão 5 o que é os hiperparâmetros, mas só correlacionando a questão do código e do que a gente vai passar, né? Por aqui. Então aqui vamos carregar os dados, né? Aqui, diferente da questão 1 e 2, nós vamos carregar os dados que são aqueles testes. Aqui nós só estamos tentando para verificar os dados carregados. Vamos analisar o desbalanceamento desses dados. Está aqui. E vamos aplicar o código, né, que eu não expliquei, mas o código é só a configuração do plot, para plotar o gráfico, né? E aqui a gente vai aplicar a técnica de balanceamento, né? Vamos fazer o treinamento do modelo sem balanceamento, undersampling, oversampling e a alteração de limiar, né? Então aqui a gente vai ter só basicamente o modelo. Ali embaixo a gente vai ter eu vou construir para comparar todos juntos, né, com todas as informações, né, tirando o código. Mas aqui a gente vai ter o modelo sem balanceamento, né, não tem segredo. Depois com o undersampling, né, o undersampling ele reduz o número de exemplos da classe majoritária. O oversampling, que ele vai aumentar o número de exemplos da classe minoritária. E aqui a alteração de limiar é só para a gente fazer. Aqui eu coloquei vários thresholds, né?
para a gente testar todos eles e quanto ficaria a acurácia com cada threshold. Né? Então com 0.3 a gente vai ter 0.96, 95, 95, vai diminuindo, né? De acordo a gente aumenta a nossa limiar. Aí aqui é uma função auxiliar só para treinar os modelos. Aqui nós vamos chamar essa função auxiliar para avaliar os modelos e aqui a gente vai plotar todos os resultados, né? De novo com a nossa matriz, aqui eu acabei ficou faltando um log, né? Mas aqui seria a matriz do caos e aqui embaixo aquelas nossas métricas que a gente discutiu durante o trabalho todo, né? Então tá aqui. E aqui uma função auxiliar de novo, né? Só para plotar o gráfico. E aqui de fato a gente vai plotar o gráfico. Aqui o código está só para pegar informações para plotar o gráfico, né? Então isso tudo aqui é só plot de gráfico. E aqui a gente consegue ver a matriz confusão de todos eles. Deixa eu ir para cima aqui. Sem balanceamento, undersampling, oversampling. Aqui a gente vai ter a comparação das nossas métricas, né, de precisão, recall, F1 e acurácia. Acabou cortando um aqui por causa do tamanho. Enfim. E a curva ROC para cada um deles, né, com a taxa de verdadeiros positivos e a taxa de falsos positivos. Aqui sem balanceamento, né, undersampling e oversampling. Beleza. Agora, deixa eu só minimizar aqui, questão 3. Vamos para a questão 5. É a mesma coisa do questão 3, né, como a gente tinha comentado. A única diferença é que nós vamos estar configurando os hiperparâmetros, né? E o que são os hiperparâmetros? Os hiperparâmetros são os parâmetros que controlam o comportamento de um algoritmo de aprendizado. Eles são definidos antes do treinamento e eles influenciam o desempenho do modelo, né? Para o nosso teste aqui, nós vamos estar utilizando esse framework, o Optuna, para configurar e fazer coletar, né, os nossos resultados. Então, primeiramente, vamos carregar os dados, né, assim como na questão 3. Vamos fazer a definição do nosso objetivo, que é a definição dos nossos hiperparâmetros, né? Então, aqui nós vamos ter o nosso objetivo, nossa métrica, o learning rate, que vai ser a taxa de aprendizado, que controla o impacto ali de cada árvore no modelo final, o max depth, a profundidade máxima das árvores, o n-estimators, o número de árvores de decisão, subsample, a fração de amostras para treinar cada árvore, o co-sample by tree, né? Que é uma fração, é uma fração de features usadas para treinar cada árvore, o gama para fazer uma regularização e o peso mínimo por cada folha, né? Então aqui nós vamos definir nossa função objetivo. Aqui vamos instalar só o Optuna, que é essa framework, e vamos fazer a otimização dos hiperparâmetros utilizando a biblioteca do Optuna. Vamos treinar o nosso modelo final com os melhores parâmetros e aqui ele vai dizer a nossa acurácia do modelo otimizado. Aqui no caso, a nossa acurácia do modelo otimizado ficou um pouco abaixo da acurácia do modelo sem otimização, mas isso bastante por conta do nosso treino, que eu diminuí bastante aqui a quantidade de tentativas, porque eu estava tentando fazer com 100, só que estava demorando muito, não estava conseguindo completar, e com 10 já foram 11 minutos, né? Então com 100 demora muito, acabou não sendo muito jogo. Mas com isso concluímos o trabalho. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.